Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com a Jucá. É uma imensa satisfação ter vocês aqui nos acompanhando. E antes de qualquer coisa, eu quero te dizer logo. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá no YouTube, se inscreve no Café com a Jucá, ativa o sininho, compartilha e eu te garanto que você não vai se arrepender. Vamos agradecer a Deus por mais esse episódio. Que Deus abençoe a sua vida e que você venha viver as mais ricas bênçãos e promessas. É esse o meu desejo, que Deus te abençoe. E hoje nós estamos aqui com um convidado maravilhoso e especial, meu amigo. E o que é que eu posso dizer ainda para vocês? Homem de Deus, e eu tenho certeza que o testemunho de vida dele vai impactar você que está aí do outro lado e vai alimentar a sua fé. Seja bem-vindo, pastor Raione Ramos. É uma honra para mim estar aqui com a Jucá, né? Participando do programa, fiquei muito honrado em receber esse convite. Estamos aqui para somar, né? No que for necessário, ajudar aí nas vidas, dando testemunho, falando das nossas experiências. Exatamente. E o pastor Raione, ele tem muitas experiências, ele tem um testemunho de vida lindo, é um homem de Deus que não tem medo de ir à luta. E a gente vai começar lá do iniciozinho da conversão. Com quantos anos você se converteu? Com quantos anos você iniciou a sua jornada com Cristo? Certo, eu comecei a ir para a igreja com uns 16, 17 anos, né? Eu era um jovem cristão, né? Assim, porque nós todos somos cristãos, né? Mas nem todos praticam o cristianismo de verdade, né? Então, nasci num lar católico que não tinha contato com a igreja católica, né? Nós passávamos muito tempo sem ir à igreja e praticamente eu não entendia o cristianismo. Então, meu pai, ele era policial militar, né? Minha mãe esposa dele, né? E a gente vivia assim no lar, com suas dificuldades, né? Meu pai era um homem viciado em bebida alcoólica, muito violento, também um homem muito inteligente. E foi nesse lar que eu nasci, né? Que eu cresci. E aos meus 15, 16 anos, 17 anos, né? No auge da minha mocidade, eu envolvido com um grêmio de escolas, com banda, na época, né, Samba Lelê, Companhia do Cará, tudo que tinha pra no meio, eu tava no meio, pra sambar, pra pagodear, tudo a gente participou desses movimentos, né? E aí, nesse tempo, meu irmão se envolveu com a jovem da igreja e por insistência da minha mãe, eu tive com ele na igreja. Fui a primeira vez, não senti nada, não gostei, né? Fui a segunda vez, também não gostei. Assim, a questão minha mesmo, né? Eu não me adaptei àquele local, né? Aí passei um tempo sem ir, minha mãe insistiu de novo, vai para a igreja com teu irmão. Aí eu digo, não, pois eu vou. Aí eu fui, pensei comigo, não, hoje eles não vão me aceitar, né? Porque eu fui caracterizado de banda, né? De caveira, de tudo, né? Aí foi nesse dia que eu recebi muitas mensagens na igreja, né? Era um culto de jovem. Eles me deram muita mensagem, me acolheram e aquilo aquebrantou meu coração. A partir daquele momento, eu comecei a ir e aí eu vim tomar minha decisão em Cristo Jesus depois de uns 3 meses, indo para a igreja, né? Num culto, o pastor Juraci, na época, ele perguntou assim, né? Temos alguém aqui para aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí os meninos estavam comigo, né? Os meninos da igreja, aí ficaram me tocando, vai. Aí eu levantei a mão. Na hora que eu levantei a mão, o pastor olhou e disse assim, tem um ali. Aí abriu todo mundo e eu fiquei olhando, eu digo, eita, e agora? Como é que vai ser isso, né? Aí foi uma das caminhadas mais longas que eu dei, foi dali pro altar. Eu fui pensando, o que é que eu tô fazendo, meu Deus, vou deixar minha vida, lançar minha vida fora. Aí cheguei no altar, o pastor olhou pra mim e disse assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador, campeão? Aí eu olhei pro olho dele, eu olhei pro povo, eu olhei pro altar, eu digo, eu quero. Eu já tava ali, aí ele disse, pois ajoelha aí que a gente vai orar por você. Aí eu ajoelhei, aí ele orou, e a partir daquele momento minha vida foi diferente. Eu saí dali, eu entrei ali como uma criatura de Deus. Eu saí dali como filho de Deus. Naquele momento minha vida mudou.
Eu saí dali leve, sabe, assim, com a certeza de que eu tinha encontrado algo verdadeiro para minha vida, Uhum. que vai além da religião que eu conhecia, além das histórias que contavam, né? A partir daquele momento, Deus passou a ser real para mim. E eu convivi com ele a partir de então, né? E a conversão, ela não é simples, Uhum. né? Toda conversão, ela é difícil, né? Você passa aquele momento sem saber o que fazer, sem entender direito o posicionamento que você toma. E a partir dali eu ainda passei um tempo ainda, uns 3 a 6 meses, né, com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu Uhum. ia para o mundo e eu não me via mais ali. E ia para a igreja e me sentia bem, mas eu não queria perder o mundo, né? E ficava nessas indas e vindas, até que Deus tocou o meu coração, né? E eu me posicionei de verdade com Deus. Fiz uns votos com Deus. Eu digo, meu Deus, se o Senhor me quer aqui mesmo, então que o Senhor possa mudar a minha vida. E aí Deus foi lá e transformou a minha vida. Eu não tinha muita perspectiva. Naquele ano eu estava praticamente reprovado nos estudos. E foi esse voto que eu fiz com Deus. Eu disse, meu Deus, se o Senhor me quer aqui, né, eu vou passar de ano. E naquele ano, como é que eu posso dizer, a secretaria da escola pegou fogo, né? E aí, como existia uma campanha feita pelo Estado, né, de maiores Uhum. aprovações, então todos aqueles alunos foram submetidos a trabalhos, a tarefas Uhum. extracurriculares. E todos passaram. E nessa eu passei também, que já estava reprovado, né? Uhum. E eu entendi que ali foi um posicionamento de Deus para mim. Uhum. E a partir daquele momento eu me posicionei para Deus também. E Amém. de lá para cá já são mais de 25 anos. Amém. Glória a Deus. Olha como Deus faz, né? Pegou fogo na secretaria. Verdade. Só um milagre para fazer na época o Raione passar. Acontecer. É verdade, só um milagre. Olha, muitas coisas chamaram a minha atenção, e aí como eu vi ali, os 16 anos, né, foi para a igreja, porque o seu irmão, só me tirou uma dúvida, o irmão é o irmão Rony? Isso, o irmão O Rony. irmão Rony, um abraço para ele, O irmão Rony, né? isso, que namorar, já tava namorando Com a irmã com a, Sueli, na na época. época, né? Tá vendo, rapaz. E aí esse namoro e esse convite Foi, me empurrou para a igreja, né? empurrou para a igreja. Porque eu estava perdido mesmo, né? Eu já estava ali entrando na delinquência, né? Na vida, bebendo. Eu já estava já conhecendo os prazeres da carne, né? Assim, a questão também das brigas, né? Eu já estava me envolvendo com tudo isso, né? E aí, aquele momento foi um momento crucial. Glória a Deus. E o que me chamou a atenção é o fato de que é, nasceu num lar cristão, mas não praticante, né? Com Isso. seus pais católicos. E a sua mãe, mesmo não sendo praticante, ela sabia que o caminho bom, caminho melhor para que você seguisse seria ir para a igreja. Mas é interessante quando os nossos pais, eu também compartilho dessa experiência, eu nasci num lar católico, né? Não praticante, mas elas têm muito isso. Querem que a gente vá, querem uma mudança de vida na nossa vida, mas elas não querem no início ir, não querem pagar o preço, muitas vezes, né? E Uhum. aí você também falou essa questão do seu pai, que o seu pai bebia. Então, como é que para um jovem de 16 anos que conheceu os prazeres da carne, conheceu os prazeres do mundo, eu costumava dizer na minha vida, eu dizia mesmo, que tinha horas, gente, é porque tem horas que o mundo grita dentro de mim. O mundo gritava dentro de mim. Com certeza. Sabe, você naquela guerra, você quer estar firme, quer estar na igreja, mas aí o mundo te chamando, e tinha horas que eu dizia assim, meu Deus do céu, como é que eu faço? Mas realmente passou muito tempo, eu atrasei muito meu processo, eu costumo dizer isso para todo mundo, mas eu tive que me posicionar. E aí, como você é um jovem de 16 anos, uma família cristã, não praticante, começou o seu caminho, como você disse, era de banda, era de tudo, e com o seu pai também alcoólatra. Como foi? Foi difícil essa jornada, essa caminhada. E aí tem muitos jovens também que podem estar passando por essa mesma situação. Eu queria que você falasse para eles como foi a sua experiência. Certo? Nunca é fácil, né? A conversão, ela é bem difícil. Porque o que é converter? É mudar a rota. É você sair do caminho traçado
e viver um caminho diferente, o caminho de Deus. E minha mãe, ela me impulsionou a ir para a igreja inicialmente, mas quando eu tomei minha posição com Deus, aí ela já se tornou um adversário, né? Meus pais se tornaram adversários do evangelho. E eu sofri várias situações em casa, né? Meu pai dizendo que pastor era ladrão, todo pastor é ladrão e tal, aquela coisa, né? Minha mãe dizendo que eu ia perder minha mocidade. Rapaz, tu é novo, tu vai perder tua vida dentro da igreja e tudo, não vai aproveitar a vida e tal. E eu sofri muito isso, né? Inclusive, tem situações minhas, né? Que meu pai era um homem muito violento, né? De bater na minha mãe na época, de espancar a gente, bater na gente. Era um homem bom quando estava bom. Estava sóbrio. Exatamente, mas quando bebia ele se transformava, né? E não era nem tanto ele, era o próprio vício, né? Sim. Que hoje em dia a gente diz assim, que os vícios que mais matam são o crack, a cocaína. Na verdade não são, são as drogas lícitas que mais destroem famílias, porque é permitido. Isso. E as pessoas entram pensando que aquilo não vai levar para um buraco, né? E a minha família vivia um caos por causa da bebida. E aí eu me lembro que eu fiz aniversário, na época eu esperando meu pai, né? Para chegar em casa, para me presentear, para a gente se confraternizar ali, me abraçar e tudo. E durante o dia o meu pai sumiu, né, com a minha mãe, estavam bebendo, brincando por aí, e não se lembraram de mim, né? E eu já crente. Aí aconteceu que durante o dia, uma prima minha que estava em casa, ela quebrou a chave da porta da frente. E eu vivia, quando mundano ainda, que eu estava na transição, eu vivia no meio de muitos jovens. Na rua, né? Eu vivia numa turma de mais de 50 jovens ali no Monte Castelo. Muitos aprontando coisas erradas, outros bebendo, outros se drogando. E assim a gente vivia, brincando no meio dos jovens, né? E quando meu pai chegou em casa já de noite, eu dormindo, né? É um dos episódios que eu me lembro. Ele chegou em casa, abriu a porta e tá, aquela coisa. Aí disse, quem foi que quebrou essa porta? Aí minha mãe disse assim, foi fulano, né? Que é minha prima. Foi Marilene. Aí o papai disse, não foi, isso aqui foi o Raione. Ele quebrou a porta pro pessoal entrar aqui e matar a gente. Olha. Desse jeito. Aí minha mãe disse que não sei o que. Eu sei que ele entrou no meu quarto, derrubou a porta por cima de mim, né? Que ele abriu a porta com um chute. Aí derrubou por cima de mim. Aí naquele dia eu apanhei muito, né? Naquela noite. E aí ele me levou lá para fora de casa, me ajoelhou, me fez ajoelhar, né, assim, no asfalto, e me fez andar de joelho pela rua, por um grande trecho na rua, né? E ali eu não entendia porque aquilo estava acontecendo, né? E aí quando ele chegou, eu terminei de andar na rua lá, ele olhou para mim e disse assim, ou tu nega Jesus, agora eu te mato. Desse jeito. Aí eu olhei para ele, eu disse assim, o senhor pode me matar, mas eu não vou negar Jesus. Aí, a partir daquele momento, ele foi como se um espírito imundo tivesse saído dele. Né? Ele voltou a si, me apanhou do chão, eu entrei para dentro de casa, e ali me gerou uma revolta grande, né? Por causa daquela situação. Mas mesmo assim, Deus me tratou, né, cuidou de mim, eu perdoei meu pai. Amém. Né, amei ele. Teve outras situações que também chegaram a ser graves assim, e eu disse para ele, pai, eu lhe amo, não adianta, o senhor pode fazer o que o senhor fizer, eu vou continuar lhe amando. E assim a gente foi uma das lutas, né? Além dos desejos, né, de fora. Teve uma situação que eu estava indo para a igreja e os meninos passaram por mim, meus antigos colegas, né? E disseram assim, bora para a festa. Eu disse, não, rapaz, eu não vou, tô indo para a igreja. Rapaz, deixa a igreja de mão. Eu digo, não, cara, eu vou para a igreja. Aí eles disseram, rapaz, tu não vai não. Aí pegaram bebida e me banharam de bebida. Meu Deus. Né? E assim mesmo, eu fedendo a bebida, eu fui para a igreja, né? Expliquei pro pastor o que tinha acontecido no caminho. E ele disse, não, campeão, pode vir, pode ficar à vontade, sente aí tudo.
E assim a gente sofreu muito, né? Porque a caminhada com Deus, ela não é fácil, né? Ela não é fácil, ela é a melhor caminhada. Deus tem o melhor, mas Deus nunca disse que seria simples, né? Nós temos que abrir mão, sempre nós temos que abrir mão para poder alcançar coisas grandiosas. E foi assim, né? Boa parte da minha vida foi assim. Chegava em casa, a mamãe perguntava assim, tá onde? Eu dizia, eu tô na igreja. Agora tu vai viver naquela igreja, né? Assim, era assim, porque eu orava de manhã, orava de tarde, à noite eu ia para a igreja. Na época que eu fui crente, né, me converti, aceitei Jesus, nós tínhamos culto todos os dias da semana. Né? Hoje em dia a gente tem culto 3 vezes na semana e os crentes ainda não querem ir. Ainda não querem ir. E eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu conseguia ir para a igreja todos os dias? Que segunda a gente se reunia para jogar bola, terça era culto de homens, quarta era culto do Espírito Santo, quinta era culto de mulher, sexta era águas que saram, sábado era jovem, domingo de manhã tinha escola bíblica dominical e domingo à noite tinha culto da família. Então a gente vivia nessa dinâmica da igreja, era culto todos os dias, né? E minha família ela não entendia, meu Deus, já tá na igreja de novo, eita, o menino vai ficar doido, fizeram lavagem cerebral na cabeça do meu filho. Aconteceu tudo isso, né? E a gente foi superando em Deus, foi entendendo, né? Teve situações que eu cheguei no meu pastor, aí nesse dia eu tinha apanhado em casa, né? Aí eu cheguei no pastor todo orgulhosão, eu digo, pastor, apanhei, ó. Aí o pastor disse, mas o que foi que houve? Eu disse assim, não, pastor, eu disse pra eles lá em casa, que se eles não se convertessem, ia todo mundo pro inferno, iam queimar no inferno. Aí minha mãe se revoltou comigo, meu pai, e aí foi uma confusão violenta dentro de casa, eu sei que eu apanhei, né? Aí o pastor disse, rapaz, não é assim que a gente prega pra família, não. A gente prega pra nossa família, é dando nosso testemunho, é mudando, é dizendo que você ama, é se tornando um filho melhor. E assim eu mudei, né? Aí as coisas começaram a acontecer, as coisas boas, né? Coisas boas. Tanto eu dei um bom testemunho para os meus pais, né? Como um filho melhor, como eu acabei sem apanhar mais, né? Sem aquelas violências, porque eu já não batia de frente, né? Aí fica esse recado para os jovens, né? Você que quer ganhar a sua família, ganha através do amor. A melhor pregação não é a que você fala, é a que você vive. Você tem que levar para sua casa aquilo que Deus ele leva para você, o amor, a paz, a obediência, né, o evangelho, as boas novas. Você tem que levar a boa nova para dentro do seu lar. E foi assim, foi dessa forma. Amém. Olha, o que eu fiquei até emocionada. Na parte que você falou lá da situação com seu pai, ali com certeza realmente era o inimigo, porque não tem explicação para colocar de joelho e mandar negar Jesus, né? E a partir do momento que você fez aquilo ali, se posicionou. E outra coisa que eu também me chamou muito a atenção foi essa questão como é que eu posso falar, do amor à casa de Deus, a estar na casa de Deus, porque você ia não é porque era obrigado. Ia de domingo a domingo, tinha a programação, ia porque tinha sede. E hoje em dia, eu não vou mentir para você, eu te confesso que os jovens, não só os jovens, mas até a gente mesmo, tem muito aquela questão da comodidade. Por exemplo, vou na quarta, na sexta, não vou pro culto. Eu fiz a minha célula, fui pro culto domingo, eu fiz a minha célula terça, aí eu vou pro culto quarta, aí já diz, já não vou quinta-feira, não vou quinta, não vou sexta, tem algum culto de mulheres ou de casais, e a gente fica muito acomodado a estar em casa. Muitas vezes a gente acredita que a gente vai estar, não, eu vou fazer, hoje estou fazendo meu devocional, eu estou orando em casa, eu estou meditando na palavra, então só isso basta, eu vou pro culto só no domingo, então vou pro culto quando der. E essa sede por Cristo, essa sede por estar na casa de Deus, que você, quando jovem tinha, que nós chamamos de primeiro amor, é isso que eu acredito que nós temos que voltar. Eu faço muitas orações para Deus, dizendo muito isso para Deus. Digo, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. O crente, ele precisa ter constância. Porque não adianta você,
ou é 8 ou 80. Não, você tem que ter constância. Eu acredito muito que o que faz realmente a caminhada, porque é uma caminhada árdua, uma caminhada de... Quem dizer que é fácil é igual aquele meme, né? Aquele vídeo que tem um senhorzinho dizendo assim, a coisa mais difícil que eu inventei na vida foi ser crente, que ele diz, né? Não pode isso, não pode aquilo, mas é nem que a questão é que são lutas. E um jovem, né, que tinha esse pai alcoólatra, né? A mãe que já estava dizendo que você estava ficando doido de tanto estar na igreja. E aí a questão da música que você já tocava em bandas, né, seculares. E aí vamos passar agora para a parte de quando o Raione começou a servir na igreja, começou a estar no louvor. Como foi essa experiência, como foi essa transição, né? Porque eu lhe conheci você estando no louvor, canta muito bem. Glória a Deus. Viu? Louva bem, é o homem de Deus. E eu sempre achei assim, muito bonita a sua postura, a sua linguagem para com os jovens, né? Então, tudo que você passou na realidade acabou contribuindo para o seu ministério, para que hoje você possa falar com propriedade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte do pastor Raione, aliás, que ainda não era pastor, mas do Raione no louvor. Às vezes a gente, como é que eu posso dizer, as companhias, elas determinam, né, o seu futuro. Você se posiciona diante de Deus e muitas vezes nós nos perdemos porque dentro da igreja tem pessoas ruins também. Tem pessoas que não querem nada com Deus. Tem pessoas que são como sedução dentro da igreja. Sim. E a gente, às vezes, é mais fácil a gente estar do lado dessas pessoas do que buscar estar do lado dos líderes, né? Assim que eu me firmei na igreja, né, de verdade mesmo ali, tomei meu lugar diante de Deus, eu procurei estar diante das pessoas que estavam bem com Deus, né? Procurei andar com o pastor Wellington, né, que foi uma pessoa que me ensinou bastante sobre a palavra de Deus. Andava muito com o meu pastor Juraci, que foi o meu pai na fé, né? E isso fez a diferença com o pastor Rafael, que na época era só Rafael, né, que foi um dos meus dos meus ajudadores da obra, né, que a gente saía, a gente era vizinho, né, de porta. Então, quando ele ia para a igreja, ele batia lá em casa. Quando eu ia para a igreja, eu batia na casa dele. E assim a gente andava junto. Sempre você, jovem, ou você mesmo que se converteu agora, né, procure estar com pessoas que tenham Deus ali, que estão bem com Deus. Porque a sua companhia, ela vai determinar, né, onde é que você vai chegar. A sua companhia, o seu posicionamento, as pessoas que você se relaciona, elas vão determinar, vão refletir em você, né? Tem uns estudiosos aí que dizem que nós somos a soma das 7 pessoas que a gente mais convive, né? Então, você é essa soma, né? O seu caráter, ele é moldado, você se torna essas pessoas que você vive, que você se relaciona. Então, eu sempre fui muito voltado a me relacionar com quem estava vivendo a obra, né? E logo eu me envolvi no Ministério de Louvor, que é totalmente diferente da questão do mundo, né? A reverência, por muitas vezes eu senti a presença de Deus de forma a ser tomado, né, no altar, assim, a me sentir em Deus, né? Uma experiência tremenda no meio dos louvores. E eu tive a oportunidade, né, de ser líder de louvor assim que o pastor Denis, que o pastor Wellington foi designado a uma obra. Eu assumi o Ministério de Louvor do Monte Castelo e foi um momento maravilhoso, né? Que ferro afia ferro, né? Eu era jovem, né, ainda inexperiente de tratar com gente, então nós vivemos vários momentos juntos, de muita tribulação juntos e de muitas vitórias juntos, né? De muitas conquistas, de muita presença de Deus, de muita consagração, e isso fez a diferença, né? A gente também foi assumindo outras posições dentro da igreja, ainda jovens, né? Trabalhamos junto no Encontro com Deus, tratando de pessoas, os Anjos da Madrugada, que é um movimento de apoio às pessoas que estão na rua. Então, o que nos firma é o envolvimento, né? Nem sempre você vai estar sentindo ir para a igreja porque eu estou sentindo. Não. O evangelho, ele não é sentimento, ele é posicionamento, ele é decisão, né? Você mesmo, às vezes, sem sentir, você tem que ir.
Eu já fui para a igreja doente, já fui com catapora, já fui com dor de dente, que é uma dor insuportável, né? Já fui para a igreja de todo jeito. E eu acredito que essa constância é que nos mantém firmes em Deus até hoje, né? Deus, ele não vê o sentimento, ele não é só sentimento. Tem dia que você acorda bem, você é crente, né? Sente logo a presença de Deus, aquela coisa, mas tem dia que você acorda desviadinho, não tem vontade de nada, acorda no fundo do poço. Aí é nesse dia que nós temos que nos levantar. Eu estava vendo a palavra de Deus, ela diz assim, que no dia mau é que mostramos que somos fortes, né? E a verdade é essa, né? No dia comum todos somos fortes, mas o dia mau é que vai determinar onde está a nossa força. No dia mau é o dia que a gente tem que se levantar, no dia mau é o dia que a gente tem que fazer o bem, mesmo querendo fazer o mal. No dia mau é que a gente tem que congregar, no dia mau é que a gente tem que buscar Deus. E foi assim, né? É assim que eu tenho vivido até hoje, né? Diante de Deus, buscando agradar a Deus e servir a Deus com o melhor. Amém. E aí falamos sobre o louvor, e eu achei interessante que foi um jovem liderando o Ministério de Louvor. Eu lembro que foi assim quando o pastor Denis, não foi? Por meados de 2015. Foi. Antes eu já, no ano antes, né, com o pastor Juraci, eu já tinha assumido o louvor. E aí o pastor Denis chegou e eu só fiz continuar, Continuou, né? Na bênção. Na bênção. Na bênção. 2015, né? 2015, eu lembro. 2015 foi a época que eu retornei para a igreja, que eu tinha me afastado. Eu tinha, na quadrangular, a minha filha Eduarda, ela tinha 2 anos de idade quando eu estava na quadrangular. E aí, depois disso, teve uma época que eu me afastei, né? Recebi um milagre tão grande, uma bênção tão grande, e como nós somos ingratos, né? Eu lembro como se fosse hoje, a minha filha, a Maria Gabriela, no aniversário dela de 1 ano, tudo preparado para o aniversário, bolo, tudo feito, e a Gabriela acordou como se fosse uma tosse, um engasgo, e ela teve uma parada cardiorrespiratória, de madrugada, no dia do aniversário. O bolo estava tudo no ponto, só para confeitar, tudo feito. E eu lembro que a minha vizinha, na época do lado, a Lena, com o Clodoaldo, ela era enfermeira. E aí, naquela gritaria, ela correu para fazer, reanimar. Mas eu lembro que mesmo, eu dizia assim, que o mesmo Deus, que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, com 4 dias de morto, ele iria ressuscitar minha filha. E aí eu lembro que nessa hora ela voltou, e aí nós corremos para o hospital. O marido dela colocou a moto para fora, a gente foi para o Sala do Monte Castelo, e aí veio. Foi tão interessante que quem veio correndo com balão de oxigênio não foram as enfermeiras, foi o vigia. O vigia correu, botou ela no oxigênio, aí chegou o médico, chegou todo mundo. E depois disso ela teve mais 3 paradas cardiorrespiratórias. Ela ficou internada 13 dias lá no Cianca, no Disseu. No 3º dia, ela tiraram o oxigênio dela, ela voltou. Todas as vezes que eu entrava lá no leito dela, na UTI, eu cantava aquele louvor, ministrava aquele louvor da Ludmila Ferber. Recebe a cura. E aí, nisso, ela recebeu a cura, ela voltou. E eu lembro como se fosse hoje, aí se espalhou pelo hospital a notícia de que a menina que tinha entrado lá tinha tido 3 paradas cardiorrespiratórias, a bebezinha de 1 ano. E aí o que aconteceu? Várias mães que estavam com as crianças na UTI, elas ficavam na UTI, a gente tinha lá um quarto que a gente ficava, as mães. Sempre foi assim um acolhimento muito humano, eu achei muito humano lá do Cianca, do Disseu. E aí a gente começou a se reunir para orar pelas crianças que estavam na UTI. Então, os 13 dias que nós passamos lá, foram 13 dias orando por outras vidas. E eu não entendia porque aquilo tinha acontecido. E aí, um mês depois, a gente fez um culto em ação de graças lá em casa com o pastor Juraci, pastor Elizabeth, os irmãos da igreja. E foi uma bênção na minha vida. E mesmo depois de tudo isso, você acredita que depois eu me afastei? Acredito. Acredita que depois de tudo isso, do que Deus fez na minha vida, né, trouxe minha filha de volta, ressuscitou minha filha, eu me afastei. E aí eu retorno em 2015, através de um convite.
Bora ter um pastor novo na quadrangular. E eu sempre gostei muito do pastor Juraci, do jeito que ele pregava. E a primeira vez, eu até falei para o pastor Denis uma vez, a primeira vez que eu vi o pastor Denis pregando, eu disse assim, não vou ficar nessa igreja não, esse homem grita demais. Mas aí eu fui indo, né? E aí a pastora Patrícia, com a sabedoria dela, eu lembro como se fosse hoje, acho que eu comecei a ir para a igreja no domingo seguinte, parece que esse é o aniversário do pastor Denis, e ela me chamou. Ela disse, irmão, eu queria que você participasse de uma apresentação que a gente vai fazer aqui, a entrada, a homenagem pro pastor. Aí eu disse, meu Deus, essa mulher é doida, eu nem tô firme na igreja, voltei agora. Mas a questão do envolvimento que você falou. Ou seja, ela foi sábia, ela me fez sentir parte, me colocou inserida, né? E outra coisa também que me fez voltar realmente foi, eu até já falei isso aí, o abraço da mãezinha, que é a mãe do pastor Denis, ela lá na porta da igreja, ela sempre me recebeu com um abraço tão caloroso, e eu disse para ela que o que me fez voltar para a igreja, a sabedoria do envolvimento que a pastora Patrícia fez, foi aquele abraço que eu recebi. E aí você falar do envolvimento, né? Então, talvez eu tenha me afastado na época porque eu não tivesse tanto envolvimento, não tivesse tanto conhecimento com Deus. E aí eu retornei naquela época, 2015, que foi justamente, né, que você estava sendo líder do louvor. E aí logo depois vieram as outras experiências, né, de realmente me reconciliar, de estar inserida numa célula, que eu participava da rede da pastora Elissandra na época. E aí depois nós fomos trabalhar no encontro com Deus, que para mim foi assim um divisor de águas na minha vida. O encontro foi um divisor de águas na minha vida. Eu sinto muitas saudades do encontro com Deus, aquele trabalho que a gente fazia cuidando de vidas, né? Muito bom. Era muito bom. E aí eu lembro sempre, você falou aqui, das boas companhias. Que a gente precisa se cercar das boas companhias para permanecer. E o que acontece muitas vezes é como você disse, mesmo dentro da igreja, existem as boas e as más. Existem aqueles que vão chegar para você, como o pastor Rafael, que na época nem era pastor, batia na sua porta e chamava para ir para a igreja, chamava para ir para a oração. E existem aqueles que vão estar sentados do seu lado, que o pastor vai estar pregando, que o pastor vai estar numa campanha, vai estar lançando, vamos supor, um voto, e a pessoa do lado vai ficar falando besteira no seu ouvido, ou vai ficar... Então, ao invés de alimentar a sua fé, acaba te deixando fraco. Né, e que a gente tem que realmente se cercar dessas boas companhias. Aí, passando por tudo isso, vamos lá para a parte lá que o pastor Raione vai decidir fazer ITQ, aprender mais de Deus, para ser um pastor. E aí nós vamos passar por essa fase. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente. Tá certo. Eu tive a oportunidade de fazer o ITQ, né, com o pastor Juraci ainda. Né, ele disse, campeão, vá lá e tal, tem... aprender mais de Deus e tudo. E aí eu fui junto com muitas pessoas dentro da igreja, com muitos outros jovens e muitas pessoas que tinham esse interesse também de aprender, né? Eu nunca me vi um pastor, nunca, né? Mas Deus escolhe os improváveis, né? Já os outros jovens que estavam ali, muitas pessoas já fazem pela vontade de realmente exercer o ministério. Eu fui mais por uma questão de legalidade, do conhecimento. Eu era ministro de louvor e precisava daquela unção para poder entrar num ambiente mais forte com Deus, né? Então eu fui, busquei, a gente passou pelo período de estudo, pelas provas, pelo aprendizado, né? Aprendi muito com o pastor Michel, um homem muito sábio na palavra, a pastora Sônia, né? Com todos os pastores da época. E chegou o momento da formatura, né? De ser apresentado, né? Todos nós fomos levantados, eu ainda naquela indecisão se eu ia ou não ia, mas eu queria a unção para poder estar à frente do Ministério de Louvor, e a gente foi apresentado na convenção, foi uma bênção, né? Passamos aí por todos os trâmites, né? Que não é fácil. De jeito nenhum. E ali foi uma conquista, né? A gente passou, eu fui apresentado e eu me via auxiliar, né? Depois da apresentação, muitos outros pastores foram antes de mim para a obra, né? Saíram para a obra, os que tinham vontade, passaram o período na obra, e eu nunca tive vontade de sair para a obra. Eu sempre me vi como um auxiliar. E eu permaneci ali, auxiliando, ajudando, né, comprometido com o Ministério de Louvor. E esse foi um momento assim do ITQ na minha vida, né, da entrada no ministério, né,
que eu não queria, eu não me via como titular. Eu me via ali como auxiliar, sempre como auxiliar. Aí chegou o pastor Denis, né? Que o meu ministério, ele teve uma visibilidade maior através do pastor Denis, né? Com o pastor Juraci, que me apresentou ao ministério, eu era só mais um que tinha um ITQ dentro da igreja e eu trabalhava com o Ministério de Louvor. Já com o pastor Denis, eu fui realmente o auxiliar dele. Né? Ele me deixou em destaque, me botava para fazer algumas orações dentro do templo, me botou para abrir a tarde da bênção, né? Eu abri a tarde da bênção. E ali eu adquiri muitas experiências pastorais, né? Com ele, de como auxiliar ele, de além de estar trabalhando ainda no Ministério de Louvor, de ser líder de louvor, eu estava ali mais próximo a ele também na questão do auxílio, né? De estar sendo acompanhado ali, de ver, né, os bastidores, de como é que a gente faz uma oração pela igreja, dirige um momento de oração. Isso tudo eu aprendi através do pastor Denis, né? Foi com o pastor Denis. Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho dessa nova fase, né, do pastor Raione. Mas antes de falar dessa nova fase, eu queria que você falasse um pouco, que são testemunhos que você faz questão de dar, que é a questão dos concursos públicos, né, de como Deus mudou sua trajetória, da sua perseverança. E os nossos jovens hoje, eles precisam disso. Que não é, a gente não vai dizer, você vai estar só na igreja, você vai estar 24 horas na igreja, mas a gente sabe que o jovem precisa também ter essa questão de estudar, fazer uma faculdade e ter um bom emprego, passar no concurso. Eu costumo muito dizer isso, que as pessoas têm aquela visão de que o meu filho não vai para a universidade porque se ele for, ele vai se corromper, se ele for, ele vai se desviar. Eu acredito muito que quando você tem uma base sólida e quando você realmente sabe o que você quer e se posiciona, não vai ser o meio que vai te fazer te desviar ou não. Muitas vezes você pode estar lá dentro da igreja e você está desviado. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa passagem aí. Eu lembro dos seus votos, dos seus testemunhos e lembro do que Deus fez na sua vida. Eu vou fazer aqui um panorama, né? Tentar resumir o máximo. Pode falar. Eu tinha uma perspectiva de ir para o exército, né? Meu pai foi do exército, meus tios foram do exército, meu irmão serviu o exército, então minha vida ela já era traçada para mim ir para o exército, né? E chegou o meu dia de me apresentar, 17 anos e 6 meses, eu fui lá, fiz minha inscrição, conversei com o pastor Juraci, eu disse, pastor, eu tô indo para servir o exército. Aí o pastor olhou para mim e disse assim, ei, campeão, será que é isso que Deus tem para você, campeão? Aí eu disse, mas pastor, meu pai foi, meu irmão foi, tá tudo arranjado para que eu possa servir o exército. Aí eu saí dali com aquele pensamento, né? E fui me apresentar, o papai foi lá comigo, o mesmo ritual que ele fez com meu irmão aconteceu comigo, né? Ele foi lá, falou com o comandante lá no exército, se apresentou como sargento da polícia e tudo. E aí, quando ele foi lá, entregou minha documentação, eu fui para a fila, entrei na fila com os outros, já pensando mesmo que eu ia ficar. Chegou na minha vez, o soldado lá perguntou, você quer servir? Eu digo, sim, senhor. Ele disse, pois vai para ali. Aí eu fui, aí meus documentos foram lá para dentro, quando eles reuniram a gente do lado de fora e disseram assim, pessoal, a partir desse momento vocês estão entrando como excesso de contingente. Então vocês vão tudo para casa, vão receber o comprovantezinho, né, de alistamento de vocês e tudo, pode ir para casa. Aí eu fiquei sem entender. Eu digo, meu Deus, era para mim entrar, para servir e eu fui mandado para casa. Eu fui em casa, fiquei triste, falei com o papai, pai, não deu certo não. Ele disse, como é, rapaz? Aí se fardou. Aí pegou meus documentos e foi lá de novo. Aí entrou no quartel, aí o coronel disse assim, me dá os documentos dele aí. Aí pegou meus documentos, aí eu fui para uma sala lá, fiz uma prova, né? E aí essa prova foi para Brasília e eu fiquei esperando para ser chamado, né? E eu já pensando que ia voltar para servir. Quando veio de lá, meu número, né, não foi aceito novamente. Então eu caí novamente no excesso contingente.
E aí eu fiquei em casa, foi um momento assim que meu mundo desabou, né? Eu recém-convertido, né? A maior expectativa da minha vida, que era servir o exército, tinha sido frustrada. Aí eu fiquei assim, sem chão, né? Sem perspectiva. E aí meu pai disse, meu filho, fica assim não, tá, vai dar certo, você vai vencer de outro jeito, você vai e tal, você vai ser doutor. Né? Que o papai tinha essas coisas, de querer ter um filho doutor. Eu digo, não, pai, tudo bem e tal. Aí eu, indo para a igreja, falei com o pastor Juraci, aí o pastor olhou para mim e disse assim, campeão, é porque Deus tem o melhor para você. Aí aquilo ficou ali no meu coração. Meu pai mandou preparar um currículo, eu preparei um currículo, né? E ele assinou o currículo, foi deixar no grupo Carvalho, na mão do Reginaldo. Rapidamente o Reginaldo me chamou para trabalhar, eu entrei para trabalhar no Carvalho, naquele departamento de limpar as gôndolas de fruta, né? No departamento de hortifruti, e também limpando o chão, ajudando ali no geral, né? E ali eu comecei a trabalhar no secular, ganhar o dinheiro, e eu sempre dando o meu melhor, né? Rapidamente eu fui estabilizado dentro do Carvalho. Aí eu saí do setor de horti, fui para o setor de frios, conheci como é que desossa um boi, como é que recebe, guarda e tudo, e nome de tudo. E ali a gente foi evoluindo dentro da empresa. Fiz um curso de vigilante, que o meu sonho era ser militar, né? Mas como eu não fui militar, o mais próximo do militar é um vigilante. Aí eu entrei, né? Fiz o curso de vigilante, lá mesmo no Carvalho eles me receberam. Fiz um teste, aí eu fui aceito, aí passei para ser vigilante do Carvalho. Pouco antes de eu casar, né? Aí eu casei, quando a gente casou, minha esposa era telefonista de uma repartição pública, lá aqui no centro. Eu era vigilante do Carvalho. Enquanto era nós dois, a gente vivia bem, né? Os dois salários se ajustavam, né? Aí veio a neném, minha filha nasceu. Ela nasceu com... teve um problema no nascimento, passou do momento de nascer, então perdeu o líquido, né? O médico demorou a tirar ela, porque na época tinha aquele parto... que era o parto da mulher sozinha, né? Que era o parto solidário, que é humanizado, que a mulher que tinha que botar força para tirar, estavam abolindo a cesariana. Hoje em dia já dão valor. Já dão valor à cesariana. A cesariana, né? E ali nessa questão de esperar a minha esposa ter as contrações, minha filha nasceu. E nasceu bem pretinha, né? Eu sou negro, né? Mas ela nasceu bem pretinha. Porque estava sem o líquido, já estava praticamente sem o oxigênio. Sem oxigênio. Então, ela nasceu, passou um tempo ali naquela máquina, pegando um sol, né? E ela ficou ali por um tempo. E quando ela saiu de lá, ela teve esse problema de saúde, que é tipo alergias, por conta dessa situação do nascimento. E a gente cuidou. Eu tinha uma moto, vendi a moto, comprei um carro, né? Um carro que veio com motor batido, né? Rapaz, eu fui enganado, né? Confusão demais. Eu sei que eu comprei um carro porque a criança precisava do carro. Sim. Então o carro era outra família, porque o dinheiro que entrava em casa era o dinheiro que entrava no carro, né? E ali eu segurei o carro até a neném começar a criar mais força, né? Ela tá lá com seus 6, 7 meses. A gente vendeu o carro, entrou na moto de novo. E a gente continuou indo para a igreja. Só que a vida não estava boa. Passando um momento difícil mesmo. Muito difícil, financeiramente complicado. Eu tava tipo revoltado com aquilo, né? Eu digo, meu Deus, como é que pode? Como é que eu vou dar o melhor para minha família? Como é que eu vou dar o melhor para minha casa, para minha esposa, para minha filha que precisa? E quando eu estava na igreja, num culto de sexta-feira, eu estava com 26 anos nessa época, num culto de sexta-feira, eu não sei o que o pastor pregou, não me lembro. Que eu estava muito assim com Deus, né? Assim, pensativo, revoltado com aquela situação lá em casa, com a situação que eu vivia, que não era a que eu queria para mim, sem condições assim de ver minha vida mudar. Aí nesse culto de sexta-feira, pastor Juraci chamou todo mundo na frente, como era de costume das reuniões.
Aí eu fui para frente, ali triste, cabisbaixo, pensativo. Aí na hora que eu parei lá perto do altar, o pastor disse assim, fecha os olhos. Aí naquele momento eu fechei os olhos, todo mundo fechou. Aí ele disse assim, nesse momento Deus vai levar você para o seu sonho. Eita, O Espírito Santo de Deus vai te levar para o teu sonho. E naquele momento, por segundos, eu fui arrebatado daquele lugar. E eu tive uma visão onde eu estava na porta de casa esperando meu pai chegar, eu com aproximadamente 7 anos, 6, 7 anos, e meu pai chegar fardado. E aí, como era de costume, eu e meu irmão tirava a farda dele. Tirava o coturno, tirava a gandola, que é a parte de cima. A gente tirava a roupa dele, né? Para ele poder ficar em casa à vontade. E nessa minha visão, eu tirei a gandola dele. E eu entrava dentro da gandola e saía correndo pela casa, com a gandolona passando assim nas mãos, né? E eu correndo, quando o pastor disse assim, abra os olhos. Aí eu abri os olhos. Aí ele falou para todo mundo, mas foi como se estivesse falando para mim. Ele olhou e disse assim, Deus vai realizar o teu sonho. Aí naquele momento Deus me deu a certeza de que eu seria um policial militar. Amém. E aí eu saí dali com aquela convicção dentro do meu coração de que Deus realizaria. Fui em casa, chamei minha esposa, eu disse, minha filha, é o seguinte, Deus me falou que eu vou ser policial militar. Bora ver aqui essa questão do concurso. Aí na época a gente pesquisou na Lan House, viu como é que tava. Aí para ser policial precisava o quê? Ensino médio. Aí eu digo, eu tenho, né? Que eu terminei o ensino médio com 16, 17 anos. Eu digo, eu tenho. Vai até qual idade? Até os 30 anos, eu tinha 26. Eu digo, aí dá pra mim. Aí precisa de quê? Aí ela diz, fazer a prova e tem os exames físicos, né? Aí eu digo, pois a gente vai estudar. Aí naquele momento eu fiz uma aliança com Deus e a gente terminou aquele ano, eu trabalhando, né, e se preparando. Quando terminou o ano, quando eu fiz 17 anos, ou 27 anos, eu saí do emprego que eu estava, fiz ela sair do emprego dela, a gente pegou nossos direitos, fizemos uma oferta a Deus, pagamos as contas e deixamos um pouquinho para comer e pagamos os preparatórios no Tamandaré, que hoje está até fechado. Tá até fechado. Eu acho que é uma perda, né, o Tamandaré ter fechado. Eu sei que a gente começou a estudar. Eu voltei a estudar com 27 anos, com mais de 10 anos sem estudar, convivendo com o peão todo o tempo. Eu sabia mal escrever o nome, meu nome e falar, né? E eu lia mal. Ainda hoje eu tenho dificuldade com leitura. E aí eu voltei a estudar com 27 anos. Chamei meu pai, fui lá na casa dele. Eu disse, pai, Deus me mostrou que eu vou ser policial militar. E ele disse assim, ô meu filho, que bom. Aí eu digo, pois é, pai, eu saí do emprego. Ele disse, tu é doido, rapaz, tu tem família, como é que tu vai sustentar a tua família? Aí eu digo, Deus proverá, que eu vou ser policial militar. Aí ele ficou assim, meu filho, vai dar certo e tal. Aí eu saí de casa, ele ficou dizendo, meu Deus, o Raione tá doido, porque tem gente estudando desde 17 anos, que essas pessoas estão estudando, e ele agora, já velho, com família, ele tem que trabalhar. E assim foi, cheguei no pastor Juraci, eu disse, pastor, eu saí do emprego. Ele disse, ô campeão, para um melhor, eu digo não, para estudar. Aí ele disse, campeão, rapaz, vai com calma, não é por aí, que até o pastor ficou assustado, né? Mas, e assim todos os outros irmãos da igreja, muita gente se chocou com essa situação, né? De eu ter largado tudo para voltar a estudar. E a gente estudou aquele ano, com 27, o dinheiro foi acabando e Deus foi providenciando. Tinha dias, né, que a gente não tinha o que comer mesmo, literalmente. E aí Deus enviava o irmão Inácio lá em casa com as sacolas de compra. Viemos comer aqui hoje. Aí ele entrava, a gente fazia a comida e eu agradecer a Deus. Porque quando eu casei com a minha esposa, eu disse para ela, minha filha, se a gente passar necessidade, nós vamos passar necessidade junto. Se a gente vencer, nós vamos vencer junto, mas ninguém vai pedir nada para ninguém. Amém. Nós vamos conquistar. E aí assim era, quando também sábado e domingo meu pai aparecia com um monte de coisa,
lá para casa, e assim a gente foi sobrevivendo, né? Eu me lembro que a gente ia para estudar de manhã, no Tamandaré, ele abria 7 horas. A gente deixava a neném com minha sogra, ia estudar no Tamandaré. Quando dava 11 horas, a gente ia por sopa na mão, né? Que era Uhum. sopa na mão na Na época época. era sopa na mão, Era restaurante popular. R$ 1 a comida, né? E nós passamos mais de ano comendo naquele lugar, porque não tinha condição de voltar para casa. Uhum. Aí a gente levava a roupinha na sacola, na bolsa, né? E depois que saía do sopa na mão, a gente ia para a biblioteca. Depois que a gente saía da biblioteca, a gente ia para Marechal para treinar o TAF, porque Deus tinha me dado a certeza que a gente ia passar. Então a gente ia para o TAF. Depois do TAF a gente ia para a igreja e no final do culto a gente voltava para casa, porque não tinha condição de ir para casa, né? Não Uhum. tinha o que comer em casa. Então a gente passou esse primeiro ano estudando. Com 28 anos, a gente fez o primeiro concurso da polícia, que foi a Polícia do Ceará. Uhum. E a gente foi para lá, fizemos o concurso e, para honra e glória do Senhor, a gente foi aprovado, né? Passamos bem no meio das vagas. Isso foi uma coisa assim, um estrondo dentro da Uhum. igreja, né? Por todo canto, porque a gente Amém. tinha estudado um ano, né? E já tinha sido aprovado. Foi uma coisa, um choque, né? Para todo mundo, inclusive para nós. A gente continuou estudando. 3 meses depois abriu o concurso da Polícia do Maranhão. Uhum. E a gente prestou esse concurso também. E para honra e glória do Senhor, nós também fomos aprovados. Minha esposa foi aprovada em 6º lugar para a cidade onde ela hoje também é policial militar, né? Amém. E eu fiquei no meio dos homens, né? Eu fiquei ali classificado, esperando. E nesse meio tempo que eu fiquei esperando, eu continuei estudando. Teve uma época, né, nesses 3 anos de estudos, que eu ia para a igreja com as camisas do Tamandaré. Uhum. Que a gente olhava pro varal, eram 9 camisas. Tinha muitas camisas, né, do Tamandaré, que nem roupa mais eu tinha, só tinha as roupas do Tamandaré. Uhum. E era com essas roupas mesmo que a gente ia pro culto. E, e aí ela foi chamada, né, tivemos aquela festa, aquela coisa. Ela foi pro curso de formação. Eu, aqui nos bastidores, né, Uhum. eu trabalhei de bico, limpando terreno, para manter os estudos, para comprar a mistura para casa, né? Uhum. Eu trabalhei até de canto de caminhão, para poder levar o mantimento para dentro de casa. E tudo é pesado, né? Uhum. Mas Deus, ele abençoa em todos os momentos. Deus nunca deixou faltar. Nunca Deus deixou faltar. E quando eu continuei estudando, com 30 anos, eu me inscrevi na Polícia Militar do Piauí. Foi o último concurso, era meu último concurso, a idade Uhum. era o No limite. limite. O concurso abriu e eu fiz. E para honra e glória do Senhor, eu passei. Amém. E aí eu fui escolher para onde eu iria servir, né? E no meu sonho eu tinha visto a farda do papai, né? Uhum. Então eu escolhi ficar na Polícia Militar do Piauí. Hoje eu visto a farda do meu pai, eu uso o nome dele, né? No estado que eu escolhi ficar. E isso foi uma bênção para minha vida, né? Hoje eu sou policial militar, sou cabo da Polícia do Piauí, né? E do concurso de 2015. E Deus é Deus, né? Quando a gente se planeja, eu me lembro que assim que o pastor Denis chegou, assumiu a igreja, eu expliquei a situação para Uhum. ele, né? A situação precária, né? E o pastor Denis foi um dos homens de Deus que me abençoou muito. Eu me lembro de uma situação, como eu falei para vocês, nem roupa eu tinha, né? Uhum. Eu me lembro dele me levando lá no centro e me vestindo, né? Uhum. Escolhendo. Ele disse: escolhe as roupas aí. Aí eu escolhi, ele disse: ó, cara, essa fica boa em ti, essa daí, bora, compra. Aí eu disse: mas pastor, eu não tenho. Aí ele disse: rapaz, eu tô pagando, cara. Você é meu auxiliar, você tem que se apresentar bem. Então são situações assim que nem família faz, né? O pastor Verdade. Denis fez por mim, né? Foi um momento que marcou a minha vida, né? Eu como auxiliar dele, ele me ajudava com um custo de R$ 400 na Uhum. época, né? Para me sobreviver ali. E Deus me honrou, né? Através Amém. da vida dele. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada à obra de Deus e também aos estudos, né? Que Deus, ele me deu a visão, mas ele te dá a visão, mas quem conquista é você.
É você quem vai atrás, é você quem faz a sua parte. E eu me lembro de uma época que eu estava estudando tanto, que eu não estava aprendendo, né? Eu fiz vários Uhum. preparatórios e não estava aprendendo. Eu digo, meu Deus, eu sou burro. Eu não estou aprendendo, não. Eu não consigo aprender. E aí me lembro que eu fui para casa e aí eu estava estudando direto, dia e noite, porque eu não conseguia aprender. Aí apareceu, caiu o cabelo na minha Uhum. cabeça, buracos na minha cabeça começou a aparecer. O estresse. O estresse. Aí eu fui no médico, aí o médico olhou e disse assim, o que é que tu faz da vida? Eu digo, nada. Ele disse, tu trabalha? Eu digo, não. Aí ele disse, mas tu faz alguma coisa. O que é que tu faz? Quando tu não tá trabalhando? Não tá trabalhando, eu digo, eu estudo. Aí Uhum. ele disse, pois tá aí o problema. Tu tá forçando demais a cabeça. Relaxa, diminui esses estudos, toma uma vitamina aqui e tal, e você vai ficar melhor. Aí eu reduzi um pouco, né, as horas de estudo, mas continuei estudando, tomando vitamina e estudando direto. Teve um momento também que eu estudando, né, Uhum. desacreditado por todo mundo, até mesmo às vezes por mim mesmo, Uhum. mas meu sogro sempre dizendo assim, vai dar certo, né? Sempre tem pessoas que vão ser bênção para você dentro dos seus sonhos. E sempre vão ter pessoas que nunca vão ver você na vitória, porque elas não conseguiram, Uhum. então elas pensam que você também não vai conseguir. Mas quando você está com Deus e quer realmente, Deus abre portas. Eu me lembro que a única coisa que eu tinha nessa época era a moto, né? Uhum. Uma moto. Aí eu peguei, no final daquele ano, eu fiz um voto com Deus e eu vendi a moto e depositei o dinheiro no altar, né? E Deus, ele honra quem tem honra. É um dos Verdade. segredos de quem quer realizar sonhos. É você aliar Deus aos seus sonhos. E o voto, o sacrifício, ele chama Deus para dentro da sua aliança, dentro dos seus sonhos. E foi assim que aconteceu. Eu, depois de ser policial militar, hoje eu sou formado em Direito também, né? Amém. Sou bacharel em Direito, me formei para dar esse gosto ao meu pai em vida, que meu pai já faleceu, né? Eu formei, no dia da minha formatura eu disse assim, tá aí pai, é seu, o canudo é seu, porque agora o senhor tem um filho doutor, Uhum. né? E aí eu entreguei para ele, realizei esse sonho dele, e de lá para cá só Deus só foi realizando sonhos na minha vida. E quando a gente busca a Deus e cumpre a sua palavra, né? Assim, quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas, Amém. né? Deus é Deus e ele honra. E minha vida secular foi assim. Hoje nós estamos vivendo o melhor de Deus, Uhum. né? Eu reformei minha casa, a gente comprou o carro novo. Eu me lembro de uma situação que a gente foi comprar o carro, assim, foi ver os carros Uhum. correndo na Marechal. Aí a gente disse assim, bora ver os carros. Eu disse para minha esposa, ela disse, vamos. Aí nós entramos numa revendedora de carro e o pessoal nem viu a gente, que a Uhum. gente tava tão humilde, né? Que entrou e saiu do lugar, mexemos nos carros e o pessoal ignorou a gente. E depois que a gente formou com os contra-cheque alto, né? Uhum. A gente se vestiu bem e foi lá. Aí o pessoal tudo em cima. Aí eu olhei os carros, sentei com eles. Aí eu disse assim, ó, eu não vou comprar aqui porque a gente já veio aqui antes e vocês não viram a gente. Então vocês perderam o cliente, né? Uhum. Porque vocês não nos trataram com humanidade, né? Sim. E ali a gente foi comprar nosso carro zero, compramos nosso carro zero, nossa moto zero, reformamos nossa casa, né? Assim, a vida que a gente tem hoje é totalmente diferente de tudo, né? Que a gente Amém. já imaginou para nós. Deus realizou o sonho. Amém. A vida que vocês têm hoje é fruto do que vocês plantaram, né? Fruto do sacrifício no altar, fruto da obediência e fruto de ter acreditado na palavra. E eu, para a gente finalizar a nossa conversa, que conversa boa, que conversa edificante, que testemunho de vida. E eu sabia que não seria diferente. Pastor Raione, sai daí aqui em Monte Castelo e vai para Nova Alegria. E aí agora a gente vai finalizando o desafio.
E eu costumo dizer que realmente o pastor Reone é um homem de fé, porque ele começou a igreja na casa dele, já está com a igreja, estão na luta aí, já colocaram o telhado e humanamente falando seria impossível, mas é Deus. E ele é um homem de fé e eu queria que ele falasse sobre isso agora para a gente já ir finalizando. Certo, foi assim, né? Como eu falei para vocês, a gente se tornou policial militar, eu e minha esposa, né? Vivendo o melhor de Deus para nós e eu já era pastor auxiliar e eu sempre dizia para ela, meu bem, eu não vou pedir para sair para a obra não, nós vamos ser auxiliar. No dia que Deus quiser nos enviar, Ele vai usar o pastor para nos enviar para a obra. Amém. E assim foi. Pastor, na virada de ano, próximo da virada de ano, ele me chamou, né, de 2024. 2023 para 2024. Não, 2022, não foi? Para 2023. Ele me chamou, aí disse assim, tu tem ministério, cara. Aí eu disse, e aí eu fiquei calado. Ele disse assim, ora a Deus que tu vai abrir uma igreja. Aí eu disse para minha esposa, aí a gente ficou naquela expectativa, né? Aí ele me chamou e disse assim, aí tu já orou? Aí eu digo, sim senhor. Aí ele disse, pois tu vai abrir a igreja lá no Nova Alegria. Pode procurar o ponto e no início do ano tu vai para lá. Aí, qual é a tua resposta? Aí eu digo, não, a gente vai. Aí ele disse, pois tá bom. Aí nós já tínhamos orado, né? Porque eu falei para minha esposa que depois que Deus fez tudo isso na nossa vida, o que Ele tem feito, nós não negaríamos o chamado de Deus, mas nós não sairíamos de qualquer jeito. Né? Nós tínhamos que sair debaixo da direção do nosso líder. Amém. Deus ia usar o pastor para nos enviar. E foi assim. Quando ele disse para procurar o ponto, a gente olhou. Eu disse para minha esposa, meu bem, nós não vamos procurar ponto não. Nós vamos procurar o terreno. Vamos comprar o terreno e vamos abrir a igreja aqui em casa. E vai dar certo. Aí ela disse, e como é que vai ser e tudo? Aí eu digo, vai ser assim. Chamei o pastor, aí ele disse, tu vai abrir aqui? Eu digo, vou abrir aqui na garagem. Ele disse, pois abre aí que eu vou mandar botar a placa. Aí botou a placa lá em casa, aí minha casa, né, se transformou na igreja. Aí, né, nessa mudança, né, tinha um casal que a gente vinha acompanhando, que é o pastor Olavo hoje, né, a pastora Corrinha, que eles são meu filho na fé, o pastor Olavo, né, que eu conheci ele também numa situação muito ruim, e Deus transformou a vida dele ali. Na hora que eu disse que ia assumir a igreja, ele disse, pois eu vou com o senhor. Amém. Aí nós pedimos a permissão do pastor Denis e esse casal veio com a gente, e eles são bênção em nossas vidas. Amém. Né? E a gente abriu a igreja, nós estamos ali com menos de 3 anos, fazendo a obra de Deus, e para honra e glória do Senhor, a gente começou a igreja na minha garagem. Aí a garagem ficou pequena, a gente procurou um ponto, alugou um ponto, aí o ponto ficou pequeno. Amém. E como a gente já tinha um terreno, né, Deus tocou em meu coração, constrói a igreja. Aí eu fui no pastor, fui na liderança, aí eles disseram que não tinham como, né, ali dar aquele auxílio naquele momento. Aí eu disse para Deus, né, eu digo, rapaz, mas isso não vai parar a gente não, nós vamos começar. E lá mesmo eu cavei as cavas, junto com os outros irmãos, nós nos juntamos e em mutirão nós construímos a igreja em 93 dias. Eita, eu glória. Fiz um propósito com Deus, botei lá pregado no cartaz um calendário e todos os dias nós diminuíamos um dia. E para honra e glória do Senhor, hoje nós estamos na igreja do Evangelho Quadrangular da Nova Alegria, com uma frequência de mais ou menos 50 pessoas firmes. Amém. Em Deus. Né, líderes ali, a gente já batizou mais de 30 pessoas, entre umas 35 e 40 pessoas, que a maioria delas estão firmes conosco, e a gente agora vai fazer ainda, né, 3 anos de ministério, e Deus já tem feito isso tudo, né, na vida da gente. Eu acredito que é só o início, que eu tenho planos para aquele terreno, eu tenho muitos sonhos para realizar ali com os sonhos de Deus, né? Amém. Olha que testemunho maravilhoso desse jovem, ele ainda é jovem,
que iniciou tão jovem, tão cedo na igreja, seus 16, 17 anos, com os conflitos que muitos de nós passamos, muitos que não nascemos num lar cristão praticante, todos os desafios que enfrentou, o pai alcoólatra, a mãe se tornou adversária, ele com o coração, o mundo gritando dentro dele, e ele não desistiu, foi líder de louvor, fez o ITQ em busca, achava que era só em busca de conhecimento, mas Deus já tinha planos na sua vida, e eu queria lhe agradecer por ter compartilhado conosco essa história tão rica, né? Esse testemunho de vida que realmente eu quero lhe dizer que me alimentou. E eu costumo dizer para os meninos que me acompanham, eu digo assim, olha, se vocês as pessoas soubessem nos bastidores, cada guerra que é para a gente colocar o nosso café com a Jucá. E eu digo muito que nasceu no coração de Deus, e Deus colocou no meu coração esse propósito, como o primeiro podcast cristão do Piauí. E o nosso intuito é esse, é trazer pessoas que falem sobre a fé, deem seu testemunho, fomentem a fé de outras pessoas. Eu tenho certeza que esse podcast vai alimentar a fé de muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas que podem estar passando um momento de dificuldade, estão num conflito e estão pensando em desistir. Não desistam. Vejam esse testemunho de vida, esse exemplo do pastor Raione, da pastora Catiusca. Quero aqui mandar também meu abraço para ela, pastor Olavo, né? A pastora Socorro, que também estão acompanhando ele lá. Que a obra eu costumo acompanhar nos status, eu vejo. Eles estão aí com uma campanha, com uma rifa, não é isso? Isso. Divulgue aí, divulgue. Nós estamos aí com a rifa para construção da igreja também, porque a construção falta muito, né? Agora a gente colocou o teto e a gente quer climatizar, a gente quer forrar, a gente precisa ainda fazer a parte de reboco, de acabamento. E o ponto da rifa, né? Até a senhora botou o ponto aí. E depois eu peço que a senhora divulgue a rifa. Vou divulgar mais. E aí, quem tiver aí querendo abençoar a obra de Deus, quiser botar um ponto, né? Uma semente nesse ministério, a gente fica agradecido. Eu queria só finalizar aqui um pouco o testemunho, se a senhora puder. Pode finalizar. Né? Dizer que hoje eu sou pastor da minha mãe, né? Amém. Eu me firmei em Deus naquela palavra que diz que eu e minha casa seríamos salvos, né, alcançados pelo Senhor. E eu vivo essa promessa. Amém. Meu pai, ele se entregou à bebida, e a escolha dele pela bebida levou ele à morte, né? Mas em leito de morte ele ouviu a palavra, aceitou Jesus. Amém. E eu acredito muito mesmo que ele está no céu. Amém. Porque ele confessou o Senhor como Salvador. Não só uma vez, foram 8 vezes, né? Que ele ia para a UTI, aí eu orava, ele voltava. Aí lá eu pregava, ele aceitava, ia de novo, aí voltava, e assim aconteceu. E minha mãe hoje está congregando comigo, né? Eu sou pastor da minha mãe, que é uma honra para mim, né? E o meu pai e minha mãe, depois que eu saí para o ministério, que eles viram tudo que Deus fez na minha vida, nunca mais eles chamaram pastor de ladrão, né? Ainda um filho pastor, né? Pois é, e tem o testemunho verdadeiro em casa, né? Nós somos o testemunho verdadeiro. Assim eu digo para todos, né? Que existem sim as pessoas erradas, existem aqueles que abusam da fé, né? Os que usurpam, mas existem muitas pessoas sérias que amam a Deus de verdade, que vivem o evangelho de verdade. Então não se leve pelas pessoas erradas, procurem sempre estar com as pessoas certas. Amém. Aproveite agora, diga o endereço da igreja, divulgue o Instagram e convide as pessoas para conhecer essa obra. Eita, agora tu me pegou. Peguei. Pegou. A igreja fica ali no Nova Alegria, por trás do Alameda, né? Eu não sou bom de nome, né? De endereço, mas a referência é essa, né? Depois nós vamos deixar aí nos comentários. E eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Faço convite a todos, né, que nos conheçam. Eu também tenho um Instagram, né? Meu Instagram é Raione Ramos, @ né? E eu peço que vocês me sigam, né, para nos conhecer mais. Lá tem palavras abençoadas, tem vídeos, tem pregações, tá bom? Eu fico feliz de estar por aqui. Amém. Pessoal, agradecendo mais uma vez a presença do pastor Raione. E eu quero dizer para você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, Café com a Jucá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta.
toda terça-feira, a partir das 19h30, quando não tem nenhum probleminha, o nosso episódio novo, a gente solta lá o nosso episódio para que venha abençoar a sua vida. E nós vamos finalizar mais uma vez, como nós sempre fazemos, orando pelas nossas vidas e pela sua vida. E eu vou pedir que o pastor Raione faça essa oração. Glória a Deus, pois vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai poderoso, Amém. Deus maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a Jucá, abençoar seu trabalho. Amém. Meu Deus, abençoar aqui cada vida que contribui, meu Deus amado, para que essa palavra se estenda, que alcance vidas. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar cada pessoa que nos vê, cada pessoa que nos ouve. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa ir com transformação de vidas, assim como o Senhor transformou a minha vida, que o Senhor possa também transformar vidas. Meu Pai, que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo. Meu Deus, eu te peço, se revela a cada um deles como o Senhor é. Meu Pai, muito obrigado, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. Amém. E esse foi mais um Café com a Jucá. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Deus abençoe.